Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve, salve, pessoal! Muito bem-vindo a mais um podcast, nossa edição 16 do podcast do Ponte Verde. Já sabe, aqui é a casa das eliminatórias da Copa do Mundo, a gente analisa tudo o que acontece no futebol de seleções rumo à Copa do Mundo de 2026. Estamos em época de eliminatórias, começo de eliminatórias ainda, aquela época que a gente gosta muito. E a gente vem aqui, né, analisar, ver como estão as seleções. Em breve teremos análises completas das eliminatórias da Ásia com uma surpresa muito especial. Guarda aí, semana que vem vocês vão ver, vai ter uma atração especialíssima para falar de eliminatórias da Ásia aqui. Enquanto não chega, fique ligado nos conteúdos que estamos soltando nas nossas redes sociais. Ainda falando da última data FIFA, segue o Ponte Verde lá no Twitter, Instagram, no TikTok também, @PonteVerde_. Nessas 3 redes sociais estamos lá postando conteúdos direto, fazendo o nosso material, fazendo o nosso trabalho, analisando e falando tudo sobre eliminatórias da Copa e futebol de seleções. Também convido você a seguir aqui o nosso perfil no Spotify, onde você ouve esse podcast, nosso podcast. Siga, se inscreva, deixe sua avaliação, participe das interações aí que a gente coloca nos episódios. Se você não perdeu algum episódio, principalmente os últimos, né, sobre a data FIFA de setembro, dá uma conferida aí que ainda dá tempo de você ver o que a gente achou dos jogos do Brasil contra Peru e Venezuela, sobre as eliminatórias da América do Sul e também sobre toda a data FIFA. Dá sua conferida aí, deixe sua avaliação, compartilhe com seus amigos e ajude. O Ponte Verde está crescendo mais e mais e é graças ao carinho e o apoio de vocês. Hoje, acho que um podcast mais rápido, porque fomos pegos de surpresa, né? Hoje, estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 21 de setembro, e na terça-feira, dia 19, às 5h30 da tarde, a CBF simplesmente solta uma nota anunciando que Fernando Diniz vai fazer a convocação no sábado, dia 23, para os jogos que acontecem somente no dia 12 e 17 de outubro, ou seja, 3 semanas aí para os jogos, e é curioso porque, se a gente for pegar no calendário, os jogos que foram no dia 7 e 12 de setembro teve convocação no dia 18 de agosto, ou seja, não está muito longe não, mas dá essa impressão justamente que está muito perto. E para tentar descobrir, analisar, Fernando Diniz vai poder fazer uma surpresa? Vai ter alguma novidade? Vai se manter o mesmo? Estou aqui com o Leonardo Dúcio, hoje não temos Elcio Vaz Júnior, mas o Léo está aqui para a gente debater aí o que o Fernando Diniz pode fazer nessa segunda convocação dele. Fala, Léo, seja bem-vindo a mais um podcast. Fala, galera, tudo tranquilo? É sempre um prazer estar aqui falando sobre a seleção brasileira com vocês. Gabriel, tudo tranquilo por aí? Vai ser uma convocação que muito provavelmente mantenha o padrão, né? A gente veja muito o Diniz jogando com a segurança, convocando os atletas que foram bem, talvez uma ou outra mudança pontual, atletas que têm a confiança dos analistas da seleção brasileira, como o zagueiro Bremer, que foi para a Copa do Mundo, vem atuando na Juventus como titular, e provavelmente pode estar no lugar do Ibáñez, que foi chamado na última data FIFA, e serão 2 jogos muito interessantes contra a Venezuela e contra o Uruguai. A gente está na expectativa de ver aí, vamos dar uma conversada sobre essa convocação. Pois é, essa convocação que chegou de surpresa, né? A gente até fui pesquisado ao longo dos dias aí quando que seria essa convocação e não encontrei, né, nenhum calendário de destino oficial da CBF quanto a isso, quanto à seleção brasileira. E foi na terça-feira, de fato, que eu fiquei sabendo, eu passei pro Léo e pro Elcio que teríamos que fazer esse podcast essa semana, né, numa doideira, né? Por exemplo, o Elcio não está aqui porque o Elcio está trabalhando em Pato Branco, no sudoeste do estado. Um forte abraço pro Elcio, que deve estar ouvindo esse podcast em algum momento da sua viagem e criticando a gente, né? Porque o que ele corneta a gente é sacanagem. Vocês não conhecem o Juninho no off, não. Mas, Léo, para começar aqui o nosso bate-papo, acho que é importante a gente falar desse curto tempo, né? O Brasil literalmente jogou semana passada. A gente está gravando esse podcast dia 21. O jogo do Brasil contra o Peru, foi no dia 12. Ou seja, terça-feira passada teve jogo do Brasil. Não teve tempo, acho que, dos times voltarem, né? Nas ligas europeias teve uma rodada, basicamente, né? Porque as ligas europeias respeitam a data FIFA, ao contrário do Brasil, né? Que no dia seguinte a data FIFA já tinha jogo aqui com o jogador voltando, aquela loucura de sempre. O Brasil, por mais que a gente teve 1 ou 2 rodadas aí, foi por causa da final da Copa do Brasil, aquela rodada bagunçada, que a CBF botou o jogo em todos os dias, uma salada sem sentido algum, com jogo na sexta, jogo na segunda, na terça, no sábado. Menor sentido isso, né? Tudo bem, tem que tirar o jogo do domingo para deixar para a Copa do Brasil, tirar os times que estão na final, Flamengo e São Paulo, mas do jeito que foi, não teve menor sentido, por exemplo, a gente ter um América Mineiro e Bragantino numa terça-feira à noite, né? Então, uma coisa aí completamente aleatória que a CBF nos proporcionou nesses dias. Ou seja, não teve tempo, né? Teve uma rodada de Champions League que se encerrou agora, a abertura da fase de grupos, não teve tempo dos jogadores mostrarem, né, potencial comparado
a última convocatória, né? Ao que a gente viu que o Fernando Diniz chamou. Dito isso, acho que a CBF podia ver um pouco nessa questão de cronograma, porque a maioria das seleções, isso a gente já percebe de outras convocações, elas chamam depois, né? Tudo bem, não precisa chegar ao extremo, igual tem seleção que chama uma semana antes, até porque os atletas já estão sabendo, né? É só uma divulgação para a mídia. Eles deixam pré-avisados, etc., mas eu acho que o Brasil não precisava ter essas 3 semanas, porque pode ser prejudicial a atletas que estão voltando de lesão, e etc., atletas que ainda não conseguiram dar resposta, e até para a gente ter análises completas de jogadores, como é o caso do Richarlison, por exemplo, que talvez desses jogadores que disputaram a última data FIFA tenham mais em evidência. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, né? A gente tem uma semana e 2 dias, 3 dias aí, de um jogo para uma convocação para um jogo que é daqui 3 semanas só. Bom, como eu trouxe na minha abordagem inicial, eu acredito que o Fernando Diniz vai trabalhar na segurança. É pouco tempo que os atletas tiveram uma partida no futebol europeu e 2 rodadas, mais ou menos, aqui no futebol brasileiro. Então é pouco tempo para o Diniz estudar os novos atletas, até porque ele está trabalhando no Fluminense, então não é simples assim. Ele deve ter uma equipe que dá um suporte muito forte para ele no off, mas assim... ele precisa desse contato com o atleta, ele que está próximo do atleta no dia a dia, então eu acredito que ele vai manter a segurança, ele vai trabalhar de uma forma bem sorrateira, não vai fazer alarde, não vai trazer uma surpresa, um Paulo Henrique Ganso do nada na convocação da seleção brasileira, para delírio do Gabriel Salaf, que se ele estivesse nessa. Eu vejo muito... uma afobação da seleção da CBF em trazer essa convocação tão cedo. Eu acho que não é nem o tão cedo quanto ao próximo jogo. Eu acho que é tão cedo quanto ao jogo anterior. Os atletas não tiveram tempo de desempenhar. O Richarlison fez um gol no final de semana. E uma semana antes saiu chorando do jogo. Estava sendo criticado. Não deveria mais ser convocado. A gente mesmo falou aqui no podcast que talvez não fizesse sentido levar o Richarlison. O Vitor Roque estava pedindo a vez. Aí... essa semana já temos uma nova abordagem, já vê o Richarlison fazendo gol, mais confiante no jogo, o Vitor Roque se machucou hoje à noite no jogo do Atlético Paranaense, então são muitas situações e que eu acredito que o Fernando Diniz deveria ter mais tempo para analisar isso, a equipe dele também. Vamos dizer aqui um exemplo, a lesão do Vitor Roque hoje, se for uma lesão leve, como o exame vai ser feito só amanhã, o Fernando Diniz já vai ter convocado os atletas que supostamente vão estar na convocação antes do resultado do exame do Vitor Roque. E da mesma forma o goleiro Bento, que se recuperou da lesão, já está treinando com o Atlético Paranaense, mas não voltou a atuar. Ele estava na última convocação e foi cortado por lesão, sabe? Eu acho que o tempo útil da última partida da seleção para a convocação não é o ideal. Mas vamos ver aí o que o Fernando Diniz vai trazer para a gente. Eu acredito numa convocação bem segura. Eu acho que você já deve ter percebido, né? Eu sou um fã do Bremer, então eu acredito que com certeza ele vai estar nessa convocação, porque é um baita zagueiro e tem um futuro imenso aí pela seleção brasileira ao lado do Marquinhos. Pois é, a gente tem mais jogadores, né, nessa questão de lesão, né? Tem o próprio Vini Júnior. Eu acho que tudo bem, é uma questão mais fácil, porque o Real trabalha com a possibilidade dele voltar para o jogo contra o Napoli, né? E o jogo contra o Napoli é no começo de outubro. Então, acho que a CBF pode dar essa carta, vamos dizer assim, pro Vini Júnior voltar com confiança no trabalho do Real, mas tem o próprio Martinelli, que saiu lesionado no final de semana, né? Vai ter uma lesão, mas, como você disse, dessa questão do Vitor Roque. Então, acho que fica ruim, né? Até, eu acho que não, né? Mas, por exemplo, o próprio caso do Antony, vamos dizer, se até lá, até o começo de outubro, se desenrola tudo, né? Lembrando que o Antony está afastado do Manchester United, dificilmente vai ser convocado, mas são coisas, né? Por exemplo, essa semana mesmo caiu uma das acusações contra ele, né? Só ficaram 2, tudo bem, é toda uma questão que envolve, mas eu cito esse caso de jogadores que têm problemas externos e também problemas de lesão. Então você, ao chamar uma seleção 3 semanas antes, você pode tirar jogadores. E eu comentei, né? Eu dei uma brincada que a última convocação foi assim, mas tem que lembrar que o Gabriel Jesus, por exemplo, foi um jogadores que foi vítima, vamos dizer, disso, porque o Gabriel Jesus, quando saiu a convocação, ele estava voltando no Arsenal, ele estava lesionado, e aí ele acaba voltando bem, consegue até fazer gols no Arsenal e consegue ser convocado, e agora vamos ver, né? Isso vai ser uma discussão que já é abordada daqui a pouco. Eu queria que você, Léo, fizesse uma outra abordagem que eu acho importante, não tem mais que ver agora na cabeça, não me xingue, por favor, por não ter comentado antes. Um jogador que ficou de fora, que eu acho que pode voltar nessa convocação, visto que foi muito uma tempestade no dia da convocação, que foi o Paquetá, né? O Paquetá sofreu porque no dia da convocação saiu a questão toda do esquema de apostas envolvendo o nome dele,
né, ainda está em investigação isso, né, a gente pode ter que deixar bem claro que a Premier League ainda está investigando. A CBF, acho que uma medida protetiva, tirou o Paquetá da convocação, né, de última hora, e o Paquetá seguiu jogando o West Ham, né, que foi um fato muito estranho, né, o West Ham não deu essa punição. Você acredita que o Paquetá volta nessa convocação, talvez seja grande novidade, né, comparado, ou você acha que o Brasil vai seguir, a seleção brasileira segue com essa medida, né, por conta de todo esse esquema e de toda essa questão que está sendo investigada? Olha, particularmente, eu queria o Lucas Paquetá na seleção brasileira. É uma investigação inicial, é um caso que aparentemente tem muitos nomes envolvidos, é muita coisa, então eu acho que pela fase do atleta, por tudo que ele vem fazendo no West Ham, é o camisa 10, fazendo gols, eu gostaria de ter um atleta como ele na seleção brasileira, até que tudo se comprove, os fatos sejam provados ou não, ou provada a inocência do atleta, eu gostaria de ver um atleta da qualidade dele na seleção brasileira. É um atleta que faz falta, inclusive, na seleção brasileira, porque ele tem muita qualidade. A gente sabe que ele faz esse segundo volante muito bem, saindo para o jogo, ele faz o meio para o Neymar sair e jogar mais, então seria uma opção muito bacana, mas agora, trabalhando racionalmente, eu acredito que a CBF vai seguir protegendo o atleta dessa exposição, até porque uma possível vinda ao Brasil possa trazer a investigação aqui para o Brasil, porque envolve nomes aqui no Rio de Janeiro, então talvez isso não seja o ideal nesse momento para o atleta, porque seria uma exposição desnecessária nesse momento, já que está tudo sendo investigado pela Premier League lá na Inglaterra. Eu até penso o contrário, eu acho que como o West Ham não manteve, eu não vejo a seleção com essa postura. Tá bom que no caso do Antony, né, a CBF agiu antes do United, né, tem esse ponto aí, destacar. Tá bom que demorou um pouco, né, o grau que foram as acusações da CBF agir, cortar o Antony da convocação dos últimos jogos, mas eu acredito que pelo fato do Paquetá estar jogando, não vejo essa questão de se implicar a investigação aqui no Brasil, até porque, como disse, você mesmo disse, são várias linhas de investigação, várias pessoas envolvidas. Acredito que o Paquetá vindo para o Brasil não seria uma questão de risco, a não ser que a defesa dele alegue, então vamos ficar na guarda. É uma expectativa que eu tenho, acho que todo mundo tem, o próprio Diniz tem, né? Tanto que o Paquetá estava na convocação, ele deixou bem claro isso, né? Que ele teve que tirar o Paquetá de última hora. A gente até comentou aqui, né? Que a gente acredita que esse jogador que entrou no lugar foi o Matheus Cunha, mas vamos ficar de olho. Eu acredito que o Paquetá deve retornar a essa convocação. E quem deve retornar a essa convocação, né? Quem foi convocado até para o lugar do outro, que é o Jesus, né, que estava outra lesão, mas um jogador que até aproveitou, acho que muito bem a chance dele, acho que dá para a gente comentar aqui, que com essa lesão do Martinelli, né, também a gente não sabe o estágio que está, mas provavelmente o Martinelli não seja convocado, visto que ele não foi nem chamado para o jogo do Arsenal contra o PSG na Champions League. Né? O Martinelli, para quem não acompanhou, se lesionou no jogo do final de semana contra o Everton. É o Rafinha, né? O Rafinha era um jogador que até mesmo nós deixamos de fora da nossa lista inicial na última convocação. Fez bons jogos, principalmente contra a Bolívia. O Rafinha fez um grande jogo. Tá jogando bem no Barcelona, né? No jogo, tudo bem que era contra o Antwerp, mas fez um grande jogo também contra o Antwerp agora na Champions League. E tem tudo para retornar à seleção, né? E disputar esse posto titular, visto que, por exemplo, um concorrente direto dele, que era o Antony, não deve ir para essa convocação. Então, ele deve seguir na frente nessa disputa pela titularidade e se manter na seleção, né? Que talvez era uma coisa que muita gente não via depois da Copa do Mundo do Rafinha, até mesmo ter ficado fora das duas primeiras convocações desse ano. Eu acredito sim que o nome do Rafinha vai estar na convocação. Pelo futebol que ele mostrou nas duas partidas, um futebol de protagonismo, atuando muito forte pela ponta, o jogo trabalhado do Diniz, o jogo construído do Diniz, acho que fez muito bem para o futebol dele. É um atleta mais incisivo, então a bola trabalhada ele consegue trabalhar entre as linhas e aprofundar esse jogo, abrir esse jogo, como a gente conseguiu ver no jogo contra a Bolívia, principalmente pela fragilidade do adversário. Contra a equipe do Peru, a gente teve mais dificuldade pela equipe adversária estar muito compacta, mas o Rafinha teve muito destaque, com certeza vai estar lá. Claro, tem o agravamento da lesão do Gabriel Martinelli, e o Rafinha tem muita qualidade para colaborar com a seleção brasileira aí nessas duas partidas. Perfeito, então a gente fica na expectativa, e eu queria, né, você falou do Bremer também já, com possibilidades, acho que dentro dessas caras novas ou recicladas, acho que são essas, né, acho que até pra gente fazer já, fechando, porque não tem muito o que falar, né, acho que já passou por todos os temas,
Acho que não tem algum outro nome aí que você espera ver, talvez, uma oportunidade. Antes da gravação, a gente estava falando até no Arana, né? Que pode ser uma possibilidade aí do Diniz. Qual outro nome aí que você vê que o Diniz possa testar, possa encaixar aí nessa convocação de sábado? Olha, eu trago nomes da nossa conversa lá de um mês atrás, quando a gente previu a primeira convocação. Foi muito falado no Adrielson, que é um zagueiro de destaque no futebol brasileiro. Eu acredito que ele ainda merece uma oportunidade. É um atleta como o Ibáñez, eu acho que, né, ele optou pela ida ao futebol árabe. Então, assim, a gente sabe que a qualidade do futebol do Oriente Médio não é a mesma da Europa. Então, o atleta ele tem a ciência que a escolha dele pode impactar na convocação. E como o Adrielson está jogando um bolão aqui no Brasil, o Bremer está jogando um bolão lá na Juventus, eu acredito que esses atletas tenham prioridade, deveriam ter prioridade na convocação. Até mesmo pelas características. O Adrielson é um zagueiro construtor no Botafogo. Ele trabalha muito bem com a bola no pé, é um gigante no jogo aéreo, acho que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro no jogo aéreo atualmente. A gente pode afirmar isso aqui hoje com tranquilidade. E sobre o Guilherme Arana, retornou à titularidade do Atlético Mineiro, mesmo com a equipe em uma fase. Ele vem recuperando aquele bom futebol que a gente já conhece, e com certeza vai ser um nome trabalhado pelo Diniz aí nas próximas convocações, se manter esse nível de futebol alto e a lesão não atrapalhar a carreira dele. Por fim, um último nome que a gente também citou lá atrás e que hoje voltou de lesão, mesmo com a equipe tendo uma estabilidade, é o Tiquinho Soares. A gente sabe que é o artilheiro do Brasil, é um cara que está sendo decisivo no Campeonato Brasileiro, foi decisivo até o Botafogo ser eliminado na Sul-Americana, e a gente sabe que ele pode ter esse potencial de ser um atleta referência lá na área, na seleção brasileira, coisa que a gente não tem na convocação, a gente não tem essa referência. O Richarlison é muito móvel, quando o Rodrigo tá lá de falso 9 é muito móvel, o Gabriel Jesus é móvel, o Matheus Cunha é móvel, e talvez o Tiquinho Soares possa exercer essa função. São nomes que estão aí e que podem aparecer. Eu acredito que não vão aparecer. Eu acredito que o único que eu tenho, que eu sinto que possa aparecer nessa convocação é o Bremer, porque as partidas, a Juventus está invicta no Campeonato Italiano, ele foi titular em todas as partidas e atuou muito bem. Eu assisti a todos os jogos da Juventus e, de fato, ele teve muito destaque, assim como o Danilo. São atletas que o Danilo com certeza é de confiança e vai estar na convocação, atuou muito bem nos 2 primeiros jogos da eliminatória. E quanto ao Bremer, é um zagueiro muito forte, é um zagueiro bom no jogo aéreo e que está aprimorando a sua saída de bola, a sua qualidade do seu trabalho com a bola no pé, porque o time da Juventus pede isso por trabalhar com 3 zagueiros e os outros 2 zagueiros são os brasileiros Alexandro e Danilo, são ex-laterais, então ele precisa muito dar essa segurança sendo o zagueiro central dessa equipe. Então eu vejo muito o Bremer como uma oportunidade nessa seleção brasileira, mas os nomes citados anteriormente têm muita qualidade e devem estar no radar do Fernando Diniz com toda certeza. Então eu fico na expectativa do Arana, porque o Arana não é uma questão somente de jogador que está se destacando, é um jogador para voltar para a seleção, né? A gente tem que lembrar que o Guilherme Arana, antes da lesão dele, era cotado para ir para a Copa do Mundo, ou seja, né, toda aquela dúvida que a gente teve na lateral esquerda entre Alexandre, Alex Telles, Renan Lodge, era para o Arana estar ali no meio, né? Então, e talvez em destaque em relação, por exemplo, ao jogador igual Alex Telles, assim, com respeito ao potencial do Alex Telles, acho que o Arana ali naquele momento tinha mais potencial que ele para ir para a Copa. Então é uma expectativa de retorno à seleção que talvez possa acontecer naturalmente. Então não me assustaria ver o nome do Guilherme Arana nessa convocação do Diniz. Possa ter uma alteração, talvez essa questão de curto tempo possa favorecer o Renan Lodge e o Caio Henrique, mas eu não vou ficar impressionado. E sobre Ibáñez, vale ressaltar que a gente falou no podcast que a gente fez depois da convocação, né, eu não me recordo o número certinho, se é 12 ou 11, mas quem quiser dar uma conferida lá, o Vitor Gama participou no lugar do Léo, porque o Léo já não pôde vir, ele falou muito bem sobre isso, essa questão do Ibáñez, que o Ibáñez é um jogador ali que tem os seus 24 anos, está no auge da carreira para crescer, faz uma opção tanto quanto suspeita, assim, talvez a gente possa jogar como equivocado, eu não sei, mas que pode afetar o seu rendimento, né? Porque você vai para uma liga mais frágil, beleza, você pode ser um excelente jogador, mas você tem que ter noção que você não vai evoluir o seu nível, né? A gente debateu muito isso aqui, e o Ibáñez pode ter feito essa escolha. E você pega um Bremer, que também é um zagueiro, né? Mais ou menos na mesma faixa etária, que tá numa liga como o campeonato italiano, na Juventus. Então, tendo esse começo de campeonato aí que o Léo citou, isso pode pesar, né? E pode ser aquelas primeiras diferenças do que a gente citou no caso do Ibáñez, né? Quem ouviu o podcast sabe do que eu tô falando aqui,
que pode fazer essa diferença. E antes de passar o nosso palpitaço, eu acho que a gente vai passar por esse tema com a convocação fechada, fazendo um pré-jogo, mas acho que já dá para começar esse debate, né? Acho que, na nossa opinião, pelo menos a minha e na sua, pelo menos que a gente vê, 2 atacantes novos são certos, Jesus e Richarlison. Você vê a chance do Jesus começar os jogos como titulares nessas partidas aí, se ele for convocado? Os 2 foram convocados, no caso? Com toda certeza. Eu acho que até pela situação que aconteceu com o Richarlison nas 2 partidas iniciais da eliminatória da Copa, ele foi substituído, teve gol anulado, chorou no banco. Eu acho que é uma pressão que até o Diniz vai querer tirar dele. E como o Gabriel Jesus vem em uma fase muito boa no Arsenal, fazendo gols, atuando regularmente, novamente, depois da lesão grave que teve, eu acredito muito que o Gabriel Jesus vai estar como titular nessas partidas, até para preservar o Richarlison. Porque assim, o Richarlison entrando no segundo tempo, fazendo um golzinho de cabeça lá, você já reconstrói toda a moral do atleta, fez o gol no Tottenham, faz mais umzinho pela seleção, tem aí mais 3 semanas de Premier League para ele aprimorar esses números, aprimorar sua atuação em campo e mostrar para o Diniz que ele pode sim ser o 9 da seleção brasileira e brigar por essa posição com o Gabriel Jesus, com o Vitor Roque, com os demais atletas que possam aparecer nesse caminho aí. Perfeito, e lembrando que o Gabriel Jesus fez uma grande atuação, né, pelo Arsenal no jogo contra o PSV na Champions League nesse meio de semana, né, marcou gol, participou de jogada de gol, né, foi uma grande atuação do meu Jesus, então ele tá pedindo passagens. Muita gente não via ele com potencial de seleção, muita gente por falar, a gente sabe como a galera trata o Jesus, etc. Mas ele faz merecer, acho que essa é uma nova oportunidade na seleção e nova oportunidade de sendo titular na seleção, né? Vamos ver como que o Fernando Diniz vai avaliar isso, vamos ver se vai chamar os 2, né? Porque, como eu disse, a gente vai ter um podcast de repercussão da convocação de pré-jogo pra gente debater essa questão e acho que em todos eles vai estar presente essa disputa aí da camisa 9. Então, Léo, agora acho que é a hora da gente bater o martelo, fazer aquele nosso palpitaço do pessoal vir cobrar, a gente se cobrar depois. Então vamos lá, queria saber de você. Goleiros, mantém os 3? Eu coloco o Bento. Bento, Alisson e Ederson. Eu vou manter o Lucas Perry, porque acho que pela questão da lesão do Bento, né? Como a gente voltou a treinar, mas ainda não voltou a jogar, deve jogar somente no Atletiba, né, no dia 1º de outubro. Acho que isso pode pesar justamente essa questão de convocação antes. Aqui foi a nossa primeira pauta. Nas laterais, você muda alguma coisa ou mantém os 4? Eu mantenho os 4. Os 4 convocados vão estar em outubro da seleção brasileira. Eu quero manter os 4, mas eu tô com... Essa questão do Arana tá com uma pulga atrás da orelha, sabe? Quando você tá sentindo. Então eu vou de Danilo, Wanderson, Renan Lodge, e acho que o Diniz, com todo o respeito à relação entre Caio Henrique e Fernando Diniz existe, mas eu vou de Arana. Eu acho que o Arana faz merecer esse retorno. Vamos lá, tem pra não ficar só nos mesmos, né? Tem que dar uma ousada uma vez ou outra. E na defesa, Bremer e mais quem, Léo? Pra mim, é Bremer, Adrielson, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Eu vou parecido com você, só que eu vou manter o Nino. Acho que o Diniz tem muita confiança no Nino, acho que ele vai seguir com o Nino na seleção, mas coloco o Bremer no lugar de Banho. E na meia cancha, quem que você coloca aí? Você retorna o Paquetá? Como que você faz atualmente? Eu vou levar o Paquetá comigo. Pode ter certeza. Seria Joelinton, Casemiro, Bruno Guimarães. André, Veiga e Paquetá. É isso? São 6 nomes ou 5? Sem Zé Rafael dessa vez? Sem Zé Rafael. Mas eu acredito que ele vai estar na seleção em algum momento. Tá jogando muita bola. Perfeito, eu vou parecido com você então, acho que vou com o André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga e Lucas Paquetá, acho que é igual, na verdade, né? Basicamente o que ele levou para os primeiros jogos, só que com a entrada do Paquetá, né? Perdão. E no ataque, o que você muda, né? Acho que a saída do Martinelli já é algo meio fadado, mas lembrando que a gente perde um jogador de ataque em relação, né? Já que o Paquetá tá voltando, a gente perde um jogador de ataque em relação à última convocação. Quem que você chamaria? Vamos lá então, pro ataque, vamos de Neymar Júnior, Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Richarlison e Rafinha. É isso, rapaziada. Eu também acho que vou nessa, né? Você tira o Antony e o Martinelli, né? Então, só foi convocação. Volta o Vini, tira o Matheus Cunha também, né? Fica aí, né? Com o Neymar, Richarlison, Rodrigo, Gabriel Jesus, Vini e Rafinha, né? Por mais que a gente fique nessa expectativa do Vitor Roque, mas essa lesão de hoje, né? Pela proximidade com a convocação, né? Também pode afetar
já que a gente não sabe o que vai dar. Então é isso, pessoal. Então tá aí nosso palpitaço. Você pode cobrar a gente a partir do sábado, 3 horas da tarde, após a convocação do Fernando Diniz. Né? Vamos ver se a gente faz alguma coisinha, um react da convocação nas nossas redes sociais. Vamos pensar aí em alguma coisinha. Sábado, 3 horas da tarde, aquela preguiça após almoço, assistir uma convocação, não cai nada mal. Então, agradeço a você. Eu falei para vocês que esse podcast ia ser mais curto, porque, como disse, né, não tem muito o que debater, né? Muita proximidade, a gente sabe das certezas, das confianças do Diniz, sabe que o Diniz é teimoso, né? A gente comentou isso no último podcast, né? Sobre o jogo contra o Peru. Então, fica um abraço a você que está conhecendo o podcast agora, dá uma olhada aí nos podcasts anteriores, vai que você se interessa por algo, siga a gente no Spotify, deixe sua avaliação, participe aí das caixinhas de inspiração, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa ouvir nosso podcast. Também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. No Instagram e no TikTok tem conteúdo todo dia saindo sobre data FIFA, futebol de seleções, tá uma loucura, tem mudança de treinador, tem ranking da FIFA, tem análise de gol, tem golaço, tem muita coisa lá, e já fica o convite. Semana que vem a gente vai ter o ConteCast com análise dessa convocação, com o retorno do nosso grande Elcio Vai Júnior, vai estar aqui conosco também, analisando essa convocação do Fernando Diniz, e se prepare, porque tem um podcast pra lá de especial esperando por você. Cara, se eu fosse você, ó, salvava aí, ativava todas as notificações para ficar ligadinho, para não perder. E agradeço aqui meu parceiro de ConteCast 16, Leonardo Lúcio. Valeu, Léo, forte abraço. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal, pela audiência. Sigam o ConteCast nas redes sociais. A gente está com um trabalho muito bacana de conteúdo aí. Estamos querendo levar todo o conhecimento que a gente tem sobre seleções, sobre curiosidades, sobre os gols bonitos. Tudo que a gente puder, a gente vai estar levando para vocês aí em nossas redes sociais. E o seu like, sua curtida, você seguir a gente lá é muito importante e ajuda muito a gente. É sempre um prazer estar falando de seleção brasileira aqui. Vamos aguardar essa convocação no sábado aí para a gente continuar debatendo e cada vez mais trazendo conteúdo e muita resenha para vocês aqui, pessoal. Um grande abraço. É isso mesmo. Valeu, Léo. Forte abraço. E só corrigindo, é 3h30 a convocação. Meia horinha de diferença para dar aquela rebatida no almoço. E se a gente fizer alguma coisa, vocês vão ficar sabendo pelas nossas redes sociais, tá certo? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no próximo podcast. Até mais.